em tua casa, para louvarmos e exaltarmos o teu nome, ó Deus. Vamos orar agora nesse momento. Quero convidar todos os irmãos que estejam orando juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, pela Tua bondade, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, ó Deus. Estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para cultuarmos a Ti, Senhor. Deus, é com muita alegria que viemos à Tua casa, ó Deus, para prestar culto a Ti e louvar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Esteja nos usando, Pai, para que possamos dar o nosso melhor para Ti, ó Deus. Desde já esteja preparando os nossos corações, ó Deus, para a palavra desta noite também, Senhor. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se eu te depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Responda no teu coração, me amarre pra eu não desistir.
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. A graça e a paz a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas. Domingo não foi possível realizar nosso culto, estávamos aqui planejando para que tudo acontecesse ao vivo, mas não foi possível. E hoje nós cantamos as mesmas músicas que haviam sido cantadas e ensaiadas. E na semana passada, nós trabalhamos aqui no Evangelho de Lucas, e eu quero convidar você para este evangelho. Eu não vou repetir a mensagem de domingo, eu vou dar continuidade fazendo um resumo daquilo que foi ministrado no domingo. Nós já estamos na sequência, já chegamos no versículo 25 deste precioso livro, o Evangelho de Lucas, e nós queremos convidar você para aí em sua casa, e os que estão aqui conosco participando, alguns irmãos estão conosco. Nós já chegamos no versículo 25. Fazendo aqui um breve resumo, mas antes disso eu queria estar orando pelos aniversariantes da semana. Na semana passada tivemos o Samuel, nosso irmão Samuel, que é o meu filho. Tivemos nesta semana a Eloá e tivemos também a irmã Maíta. Estes irmãos e irmãs estiveram completando mais um ano de vida. E nós somos gratos a Deus pela vida desses nossos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus pelas suas vidas, como também agradecemos a Deus pela vida de cada irmão e irmã que tem cooperado com a obra do Senhor. Estamos aqui dominicalmente aguardando, deixa eu fazer esse comunicado importante, talvez na próxima semana já estaremos aqui com os irmãos. Se não houver mudança no decreto, eu não vou nem criar tanta expectativa, porque já criamos, já organizamos o espaço aqui, e aí um decreto no sábado, foi um decreto realizado no sábado pelo Ministério Público, voltou atrás, e no domingo, o prefeito da cidade, então, também apoiou ali o decreto, e nós passamos mais um período sem os cultos presenciais. Então nós estamos gravando pelo YouTube e também pelo Facebook. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, dizer que você também é bem-vindo, mesmo estando distante geograficamente, fisicamente, mas está perto de nós
espiritualmente. Então nós agradecemos a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Temos visto durante a semana, algumas pessoas têm participado, as pessoas se inscreveram no nosso canal e nós agradecemos a Deus. O canal tem um só objetivo, é exatamente transmitir o culto, a mensagem da palavra de Deus, os louvores que aqui são entoados, para que você e a sua família sejam abençoados. Nós não somos os únicos que estamos gravando. Os pastores estão gravando, estão ministrando. Nós louvamos a Deus porque a palavra tem sido pregada através também das redes sociais. Vamos aproveitar, orar pela palavra e também pelos aniversariantes da semana. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento de louvor, de cânticos ao teu nome. São dados a ti. Tu és o Deus exaltado na terra e nos céus. Para aqueles a quem o Senhor chamou para te servir, estes te exaltam com louvor e com uma vida de compromisso com o Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã da IBNV, cada pessoa que tem orado por nós, que tem cooperado com a tua obra neste lugar. Oramos agradecidos também pela vida dos aniversariantes da semana. Irmão Samuel, a irmã Eloá e também a irmã Maíta. Louvamos o teu nome pela vida destas pessoas que completam mais um ano de vida. Neste momento em que estaremos também falando da tua palavra, queremos pedir ao teu Espírito Santo que nos dê a aplicação certa daquilo que estaremos explicando para os irmãos e irmãs. Te agradecemos que os nossos amigos também sejam edificados com a mensagem que iremos transmitir nesta noite. A mensagem está aqui na tua palavra. Usa-nos como instrumento em tuas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Durante esse período de exposição da palavra de Deus, nós temos falado que Lucas escreveu este livro, este evangelho, com o propósito de apresentar Jesus como o homem perfeito. Ele escreveu para um amigo, irmão em Cristo, chamado Teófilo. E ele destaca algumas pessoas desde o início do evangelho. Herodes, do qual falamos, era um homem mau, um homem perverso. Também destacamos Zacarias e a sua esposa Isabel, um casal piedoso, que viveram conforme os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram justos aos olhos de Deus. Depois, em seguida, na continuação da mensagem, nós falamos sobre a incredulidade de Zacarias. Zacarias, preste bem atenção, ele não era um homem incrédulo, mas diante da mensagem de Deus, trazida pelo anjo, ele agiu com incredulidade. E ele foi punido, ficou cego pelo menos durante os 9 meses de gravidez da sua esposa, voltando a falar depois que essa esposa teve um filho. E nós meditamos nessa questão da incredulidade, como também meditamos na promessa cumprida. A Isabel teve o privilégio de ter um filho. E nós falamos um pouco desse filho nas mensagens passadas. Um homem dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, grande aos olhos de Deus, que traria alegria tanto para os seus pais como também para o seu povo naquele tempo, que é o João Batista. Este seria o precursor prometido no Antigo Testamento, mais exatamente no livro de Malaquias. Malaquias cita que ele viria no poder e no espírito de Elias. E nasce então João Batista. Destacamos na mensagem, quando falamos de João, que não foi uma reencarnação. Ele tinha a autoridade que o Elias tinha. Ele combatia os políticos da sua época, que viviam na corrupção, como também combateu o pecado do povo, chamando o povo ao arrependimento. Isto é um resumo do que estudamos durante este período, praticamente aí 4 mensagens que já foram transmitidas. Nesta noite, nós queremos falar de um assunto que tem sido falado normalmente no mês de dezembro, o nascimento do Filho de Deus. Nós sabemos que esse ano de 2020 foi um ano em que os feriados mudaram. Muitos feriados aconteceram antecipadamente. E eu ouvi pessoas comentar assim: só falta agora o Natal. Eu sei que dentro das datas estabelecidas pelo nosso país, pelos países, o Natal comemora-se no mês de dezembro. E os pastores aproveitam o mês de dezembro para falar
do nascimento mais importante, o nascimento do Filho de Deus. E nesta noite eu quero compartilhar com você sobre o nascimento predito do Filho de Deus, registrado por Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. O texto começa dizendo que no sexto mês aqui é da gravidez de Isabel, tá bom? Eu vi uma pessoa comentando na internet que o sexto mês, né, era o sexto mês do ano, mas o sexto mês aqui é o sexto mês em que Isabel estava grávida. Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Por que eu estou fazendo esse comentário, sexto mês? A pessoa que fez esse comentário, então ele define, né, o nascimento de Jesus aí para o mês de abril, mês de maio. Mas não queremos entrar neste assunto. O que estamos dizendo aqui é que no sexto mês, o anjo Gabriel foi à cidade de Nazaré. A Nazaré, cidade da Galiléia, melhor dizendo. O texto diz, a uma virgem prometida em casamento, certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Parecido com o que aconteceu também com Zacarias, Maria ficou perturbada com estas palavras. Porém, o texto diz, pensando no que poderia significar esta saudação. O anjo lhe disse, como disse a Zacarias, não tenha medo, ou não temas. Falamos aqui em uma das mensagens que essa palavra aparece nas Escrituras, pelo menos 365 vezes. É um não temas para cada dia do ano, né, para cada dia do mês e todos os dias do ano. Maria, o texto então diz, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no sexto mês de gestação. E aqui o verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Verso 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Até aqui, verso de número 38. Nós estaremos meditando nesta mensagem, nesse texto da palavra de Deus. O nascimento de Jesus foi profetizado desde o Jardim do Éden. Se você quiser o endereço, Gênesis 3, versículo 15. Em Gênesis, quando Adão peca contra o Senhor, Eva está dialogando com a serpente, que é Satanás, o diabo, o enganador. E ali então acontece o momento da queda. Mas nesse mesmo momento, Deus faz uma promessa. Ele promete que da semente da mulher nasceria um, e esse esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente lhe feriria o calcanhar. Esta é a primeira promessa profetizada no Antigo Testamento acerca do nascimento daquele que viria para salvar os pecadores. Jesus. Está em Gênesis 3, versículo 15. Os patriarcas, durante todo aquele tempo em que foram se desenvolvendo, eles também falaram deste dia, apontaram para esse dia, para o nascimento de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento descreveram também este momento. Apontaram para este dia, o nascimento especial, o nascimento do Senhor Jesus. Em todo o Antigo Testamento, se você já teve a oportunidade de ler,
ou de lê-lo, se você já leu o Antigo Testamento, você vai ver que há toda uma preparação para esse dia glorioso. Havia uma expectativa. Quando eu começo a ler o Antigo Testamento, eu fico pensando na expectativa do povo hebreu. Aquele povo ficou aguardando a vinda do Messias. Através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua universal. E através dos romanos, Deus deu ao mundo uma língua também, através dos gregos, uma língua universal, e uma língua universal através dos romanos. E através dos judeus, o que foi que Deus deu? Uma revelação sobrenatural. Então a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito por intermédio dos judeus. E Deus foi se revelando durante todo esse tempo no Antigo Testamento. E houve uma expectativa. E agora, o que aprendemos aqui com esse texto lido é que chegou a plenitude dos tempos. E foi exatamente na plenitude dos tempos que Deus enviou. Como disse, houve um período de 400 anos de silêncio. Deus agora se revela por intermédio do anjo Gabriel, para comunicar essa esperança gloriosa esperada pelos judeus. O nascimento do Messias, aquele aguardado ansiosamente. Alguns comentaristas, como John Charles, ele diz que nesses versículos, o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu neste mundo, a encarnação e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já li uma frase que diz que o maior acontecimento não foi o homem ir até a lua, se é que foi, mas é Jesus ter descido dos céus para a terra. E para mim, este foi o maior acontecimento, o maravilhoso acontecimento, a vinda do Filho de Deus. O anjo Gabriel já havia anunciado o Filho de Deus, melhor dizendo, o anjo Gabriel já havia anunciado o Filho a um casal idoso, casal de sacerdote, que são os pais de João Batista. Então, eles têm ali na sua idade avançada esta mensagem. Agora, o anjo anuncia a uma jovem virgem o Filho primogênito de Deus, aquele que nasceria pelo poder do Espírito Santo. João, como falamos, já era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E o segundo, que é gerado e nascido de forma superior pela atuação de Deus em uma virgem, também pelo poder do Espírito Santo. O que vemos aqui é que tanto o nascimento de João como o nascimento de Jesus é um nascimento milagroso. Podemos ver isso no versículo 26 do texto lido. O texto diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade de Nazaré, a uma virgem, verso 27, prometida em casamento. Ela era virgem, ela era prometida em casamento. Então o mensageiro de Deus traz a mensagem. O mesmo anjo que há 6 meses atrás havia ido à casa de Zacarias na Judeia, agora é enviado por Deus à casa de Maria, em Nazaré, na Galileia. Então esse anjo é o anjo que, segundo ele mesmo informou, ele assistia diante de Deus, ele é o mensageiro de Deus e ele comunica a mensagem de Deus ali àquela jovem virgem. O anjo, ele não é enviado a Roma. Veja só um detalhe aqui. Roma era onde tinha a sede do poder político. Então, poderia ter uma esperança de o Messias nascer em Roma. É lógico que os judeus não tinham essa esperança. Os judeus tinham esperança que o Messias nasceria na Judeia. Ele era galileu, ele era de Belém. A esperança era essa. Ele não é enviado a Jerusalém, que é a sede do poder religioso. Havia um poder religioso em Jerusalém que tomava de conta daquela cidade. Ele também não é enviado a um palácio, pois se ele era um rei, a lógica era que seria enviado a um palácio. Mas ele é enviado a uma jovem de família humilde ou pobre, em outras palavras, não aos poderosos, não aos ricos da sua época, mas é enviado a uma jovem pobre. Uma jovem, como o texto diz,
que estava comprometida em casamento, também com um homem, provavelmente pobre, numa cidade pobre. E quando vamos lendo, por exemplo, nós temos a informação no Evangelho de João, era uma cidade marcada pelo desprezo. Alguém chegou a dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois foi de Nazaré que veio a melhor notícia. Nasce o Messias. A cidade natal de Maria é Nazaré, com uma população apenas com algumas centenas de pessoas. Não era uma cidade grande, não era uma cidade de boa fama, uma cidade, como disse, desprezada. Nazaré era tão obscura que nunca ela é mencionada. E aqui há algumas informações que durante a semana eu estava lendo, e isso é importante para cada um de nós. Nem na lista de José, que é um dos historiadores judeus, ele cita 56 cidades da Galileia. E essa cidade não entra na sua lista histórica. Nazaré tampouco é mencionada no Talmud, que lista 63 cidades. Mas exatamente a essa jovem, dessa cidade desprezada, em que o Messias nascerá. Outro comentarista diz que o ventre que guardará o maior de todos os tesouros não é o de uma princesa. Maria não era uma princesa, era uma jovem comum, uma jovem de honra. O texto diz, ela chega a dizer: olha, eu sou virgem, eu não tenho relacionamento com homem algum. Então uma virgem comprometida com um carpinteiro da aldeia de Nazaré. Um pequeno vilarejo na Galileia, considerado por alguns e visto com desdém. Vamos conferir. João capítulo 1, verso 46. Fiz até a citação, mas é importante nesse momento eu fazer essa leitura para confirmar o que estamos dizendo da cidade. A pergunta de Natanael foi: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esta foi a pergunta deste homem que teve um encontro com Jesus. E foi exatamente de Nazaré. Então, era visto aqui com desdém. O noivado, naquela época, era uma promessa solene de casamento. Quando alguém se comprometia, esse compromisso comprometia-se a partir do noivado, era um compromisso de que durava pelo menos um ano. E durante esse tempo, o jovem que estavam comprometidos um com o outro, a jovem vivia na casa de seus pais, e a coisa era tão séria que quando uma pessoa comprometida em casamento morria, já era considerada como viúva. Bem diferente aqui do nosso contexto brasileiro. Aqui, uma viúva é alguém que já se comprometeu através do casamento e não do noivado. Mas em Jerusalém era totalmente diferente. Se um homem morresse nesse período de compromisso, a jovem já era considerada uma virgem viúva. É o caso aqui, não aconteceu com Maria, mas essa era a situação naquele tempo. Então nós estamos aqui diante de uma das doutrinas que eu considero também importante: o nascimento virginal de Jesus. Sabemos que durante o período em que a igreja foi se desenvolvendo, criou-se uma proteção desnecessária em relação a Maria. Alguns consideram que Maria permaneceu virgem, foi virgem e permaneceu virgem. Mas a Bíblia traz algumas informações, por exemplo, no Evangelho de Marcos, dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus, e ter filho na época de Maria era uma honra para o casal. Então, o José, que foi aquele que se casou com Maria, ele teve a honra de ter outros filhos com ela. Até saiu a história de que os filhos de José eram filhos de um outro possível casamento. Mas isso é só história. A Bíblia relata claramente a ideia de irmãos. Quando a Bíblia diz: seus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, Não são esses os seus irmãos e suas irmãs não estão conosco? Então, a Bíblia relata esse momento também. Outro ponto importante para fazermos destaque nessa noite é os versos de 28 a 35. Vamos observar um pouco a mensagem que o anjo trouxe para Maria. Maria é uma personagem, nesse momento aqui, diante da humildade em que ela tem, mas ela é uma personagem importante na história das Escrituras. Ao longo da história, o que é que nós vemos aqui?
devemos destacar aqueles que a colocam em uma posição acima das Escrituras, isso é importante, e, ao mesmo tempo, devemos destacar aqueles que desprezam esta Maria. Então, eu queria fazer esse destaque. Aqueles que colocam ela acima daquilo que as Escrituras revelam, chamando-a de Mãe de Deus, por exemplo, chamando também de Imaculada, chamando de Intercessora, Corretentora e até Rainha dos Céus. Alguns a definem dessa forma. E isso é o que as Escrituras não nos revelam sobre Maria. O que vemos aqui nesta passagem é o que está revelado acerca desta mulher. E eu não vou entrar em tantos detalhes dessa questão da Imaculada, Intercessora, a Mãe de Deus, não vou entrar nesses detalhes. Mas algumas pessoas colocam esse pensamento, infelizmente, sem base nas Escrituras. Por outro lado, há aqueles que não dão a ela o reconhecimento necessário que a palavra de Deus menciona. Não podemos ir nem além e nem tampouco ficar aquém das Escrituras. Devemos ter um equilíbrio. Aquilo que a palavra diz a respeito de Maria é o que deve ser destaque para cada um de nós que somos ouvintes da palavra de Deus. Então ela não está nem além e nem tampouco aquém. Então vamos ver, aqui no verso 28, vemos a saudação do anjo a Maria. Vamos observar esta saudação. Versículo 28. O anjo disse, aproximando-se de Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Essa é a palavra do anjo no verso 28. No momento em que o anjo está saudando Maria, o anjo Gabriel, ele faz algumas afirmações importantes. A primeira dela, ela deve se alegrar. Ela deve se alegrar, porque ela é uma pessoa aqui muito favorecida, alguém que está adquirindo o favor de Deus. E ela tem o Senhor a seu favor. Então, alegrar-se, ela é favorecida e Deus está com ela. O favor de Deus está com ela. Ela tem um Senhor Deus ao seu favor. Então, Deus olhou do céu e ele encontrou nessa jovem a pessoa certa para ser a mãe do Salvador. Deus a agraciou. Sabemos que tinha outras jovens naquela época, mas ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria era uma jovem piedosa, assim como vemos Zacarias e a sua esposa Isabel eram piedosos. Maria, na época em que muitos não viviam mais a piedade, afastados do Senhor, porque a missão de João era trazer o povo para o Senhor. Maria era uma jovem piedosa. E aqui já tem uma lição para cada um de nós. A piedade deve fazer parte da nossa vida. Jovens, adolescentes, homens e mulheres devem manter-se piedosos, zelosos das coisas de Deus. Maria era piedosa. Outra característica que as Escrituras nos revelam de Maria, ela era uma pessoa humilde. A humildade era algo que caracterizava esta jovem. E isso também deve tomar conta do nosso coração. Muitas vezes somos tomados pelo orgulho. A humildade muitas vezes não faz parte do nosso convívio. E Maria era também humilde. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e Deus rejeita os orgulhosos. Então aprendemos aqui que devemos, como Maria, também sermos pessoas humildes. E acima de tudo, Maria é uma jovem corajosa. Quando ela recebe a mensagem diferente de Zacarias, ela acreditou. Ela disse: olha, cumpre-se em mim, a serva do Senhor, a vontade do Senhor. Então, embora jovem, Maria conhecia o Senhor e, embora humilde, Maria é escolhida para carregar em seu ventre o Filho do Deus Altíssimo, o Messias, o aguardado das nações. Hoje nós estamos esperando o Messias. Não o Messias que virá ao ventre de uma virgem, mas o Messias que virá em glória com os seus santos anjos. Aquele que seria o Filho, mas que também seria o Rei dos Reis. Aquele que foi o Criador do universo, o Salvador do mundo, se tornou uma criança no ventre de uma mulher escolhida por Deus. Em segundo lugar,
ainda aprendemos com Maria no verso 29. Ela tinha temor do Senhor. Verso de número 29. Vamos observar. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Era uma mulher reflexiva. O temor de Maria não é um temor de incredulidade, como aconteceu com Zacarias. Ela não fica em êxtase diante da grandeza da revelação de Deus por intermédio do anjo. Ela não duvida. Ela quer apenas compreender qual é o propósito de Deus para essa situação. Então isso mostra que havia um temor, um cuidado, uma reflexão. Qual é a vontade? Qual é o propósito do Senhor? Você é uma pessoa assim? Que ao receber a mensagem de Deus, você pergunta, você fica reflexivo se perguntando, qual é o propósito de Deus para a minha vida diante desta mensagem que eu estou ouvindo? Não só quando você está ouvindo o pregador, mas no seu dia a dia, quando você ler as Escrituras, que você faz essa pergunta, o que Deus está me dizendo? O que Deus está me falando? O que vou fazer em relação a isto que Deus está me falando? Maria tem essa característica. Ela não havia compreendido, mas ela tinha o desejo, a intenção, a motivação de compreender qual era o propósito divino. Você tem parado, tem refletido qual é o propósito divino para a sua vida? Ou você é alguém que está vivendo a vida sem saber o que fazer, vivendo sem propósito? Deus nos criou, Deus nos chamou e Ele nos vocacionou com propósitos específicos. Vimos isso e veremos isso ainda quando voltarmos a falar de João. João tinha uma missão específica. Maria agora tem uma missão específica. E ela queria saber qual era o propósito. Versos 30 e 31. Nesses versos nós vemos a explicação clara do anjo para essa mulher que está ali no seu momento de reflexão. Diz assim os versos 30 e 31. O anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então agora o anjo explica a Maria o propósito. Ela teria um filho. Ele explica para Maria que ela não precisava ter medo. Por quê? Porque ela se acharia, ficaria grávida. A graça de Deus está diante dela. A graça de Deus é derramada sobre a vida dela. Diz que ela vai conceber, mesmo virgem. Que ela vai dar à luz um filho, mesmo apenas estando noiva. Que ela vai dar o nome desse filho Jesus, pois ele será o Salvador do mundo. O próprio nome Jesus já significa isso. Que é o mesmo nome Josué no Antigo Testamento. E o anjo traz essa mensagem de boas novas para Maria. E há outro comentarista chamado Lyon Morris, que diz que em total mal entendido, traduzir as palavras, achaste graça diante de Deus por, ouça bem isso aqui, um total mal entendido, achasse graça diante de Deus por Ave Maria. A gente sabe que essa palavra, né, ela é traduzida, né? Existe uma Bíblia que ela traz essa tradução. Eu me lembro de um dia eu estava tentando aqui lembrar, próximo do Paquetá do Piauí, e lá, falando de Jesus para uma família, alguém disse assim para mim, mas por que quando o anjo apareceu a Maria, ele disse Ave Maria? E aí, eu abri as Escrituras e li o que estava no texto. Achaste graça diante de Deus. E eu expliquei que Maria aqui foi agraciada por Deus. E claramente expliquei o que significava essa questão de ser agraciada. Que o favor de Deus estava sobre ela. E que Maria era uma mulher de honra, que teve o privilégio de ser a mãe do Salvador. E ali eu fiz uma exposição para ajudar aquele senhor que havia me feito esta pergunta, e eu fiz a pergunta a ele.
Quantos de nós aqui precisamos do favor de Deus? E fomos conversando dentro deste assunto. Então, passar a entender no sentido de que Maria deveria ser uma fonte de graça para outras pessoas. Essa palavra, Ave Maria, ela muda toda a direção, porque a mensagem que se transmite é que Maria é uma fonte de graça para outras pessoas. E veja só um detalhe. A fonte de graça para outras pessoas não é Maria. A fonte de graça para outras pessoas é aquele que viria ao ventre de Maria. Vamos conferir. João capítulo 1, verso de número 14. Maria foi agraciada. Ela recebe a graça de Deus. Mas ela tem dentro do ventre dela aquele que é a fonte da graça. Vamos conferir. E aí você fica mais convicto das coisas que estão sendo ensinadas. João capítulo 1. Veja aí. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está vendo aqui a diferença? Salve a agraciada. Achaste graça diante de Deus. Agora Jesus, o texto está dizendo que ele é a fonte da graça e da verdade. Ele é cheio de graça. A graça de Deus repousa sobre ele. E essa graça que vem sobre o Filho de Maria também repousa sobre nós. Então ela não é a fonte da graça ou de graça para outras pessoas. Gabriel está simplesmente dizendo que o favor de Deus repousou sobre Maria. Então Lucas deixa claro também neste evangelho que fazer parte de uma família espiritual é uma honra ainda maior do que fazer parte de uma família terrena. Eu queria fazer mais 2 destaques para você entender isso aqui. Lucas capítulo 11, verso de número 28, e Marcos, que eu não citei o capítulo, mas vou citar agora, 3,35. Então vamos para Lucas, capítulo 11, verso de número 28. Essas 2 passagens mostram a importância, a honra de fazermos parte da família de Deus. Capítulo 11, verso 28, que diz assim: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Agora vamos para Marcos, capítulo 3, verso de número 35, para fomentarmos aqui a ideia de fazermos parte da família do Senhor. Marcos 3, 35, que diz: Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui, se você ler os versos de 31 em diante, aqui está a família de Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te procuram. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E o próprio Jesus então diz: quem faz a vontade do Pai, esse é minha mãe e meu irmão. Então, repetindo aqui para você, se a visão que você tem de Maria vai além das Escrituras, então já pode matar essa visão. Agora, se a sua visão também dela vai abaixo das Escrituras, também é preciso mudar a visão. A visão equilibrada é que Maria foi agraciada. E quantas pessoas já foram agraciadas com o perdão de Deus? Foram agraciadas com o novo nascimento? Foram agraciadas com a transformação que o Evangelho causa? A graça de Deus veio por intermédio de Jesus. Jesus é a fonte. Maria recebe em si a fonte da graça. Ela não é a fonte da graça para outras pessoas, mas ela tem em si, no seu ventre, a fonte da graça. Versos 31 a 38. Aqui vai falar de uma outra doutrina muito importante. Então hoje é uma mensagem bem doutrinária, mesmo sendo exposição da palavra, a pessoa divina humana de Jesus. O anjo Gabriel passa a detalhar para Maria as características singulares do seu filho. Vamos ver cada uma delas. Lucas, capítulo 1, verso de número 31. Para começar aqui, as características
do Filho de Deus. Diz assim, eu estou aqui em João, deixa eu voltar para Lucas, não vamos ler errado. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Lhe porá o nome de Jesus. Então, o anjo diz a ela que ela ficaria grávida e o nome do filho seria Jesus. Ou seja, Jesus é o Salvador do seu povo. Só para você se atualizar aí, Mateus, não vou ler, mas eu vou deixar para você. 1:21. Diz que ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, está ligado aqui a Lucas 1:31, tá bom? Mateus 1:21. 1:21. Então, ele é o Salvador. Salvador do seu povo. Povo judeu e do povo não judeu que foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Que assim como Maria, foram agraciados. Seu nome será Jesus, pois ele será o Salvador do seu povo. É o que está em Mateus capítulo 1, verso 21. Esse é o mesmo nome, como eu disse aqui no início da mensagem, de Josué, aquele que introduziu o povo de Israel à terra prometida. Olha essa ligação aqui. Josué introduziu o povo na terra prometida e Jesus introduz o seu povo à terra prometida, que é os céus. Então aqui em Lucas, é Maria que vai dar o nome do filho. E em Mateus capítulo 2, verso 21, é José. E se expressa uma harmonia perfeita, como também ocorre no caso de Zacarias e Isabel. Estão nos versículos 60 a 63. Você lembra que o Zacarias estava mudo, mas o anjo tinha dito, o nome dele será João. E quando a Isabel, o pessoal pergunta a Isabel, que nome dará ao seu filho? Aí ela diz, o nome dele será João. E o pessoal, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. E ela, então, vou perguntar ao pai. Quando pergunta ao pai, ele escreve em uma tábua. O nome é João. Depois há um momento ali de glorificação e de louvor ao Senhor. Exatamente o que está acontecendo aqui nessa passagem. Outra característica desse Filho de Deus, ele é incomparavelmente grande. Lembra de João Batista? O texto diz que ele seria grande aos olhos de Deus. Olha o que diz o verso 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então João Batista seria grande diante do Senhor. Estudamos isso em João capítulo 1, versículo 13 mais exatamente. E Jesus é grande de forma incomparável. Esse texto mostra, né, que Jesus está acima de. Ele é o próprio Deus feito carne. E o Verbo se fez carne, João 1,14 que já lemos, e habitou entre nós. Ele é o Deus de Deus, ele é a luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com Deus, o Pai. Esse é o Jesus que nasceria da Virgem Maria. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. A Bíblia diz que nele habitou toda a plenitude da divindade. E o outro comentarista diz que é uma estranha magnitude essa que começa com o estábulo e acaba em uma cruz. Esse Deus, ele vem, nasce em um lugar humilde e morre em um lugar de condenação. Ele morre na cruz. E nesse meio tempo é carregado de sofrimento, de vergonha, de tristeza. Jesus, aquele que era o esperado, teve uma vida de muitas dificuldades, de muito sofrimento. Mas um detalhe, todo o sofrimento que o Messias sofreu teve um propósito muito específico. Aproximar você de Deus. Não há outra pessoa, não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, pelo qual nos aproximamos de Deus. E este que nos aproxima dele chama-se Jesus. Na mesma linha de pensamento, outro comentarista ressalta que a grandeza do Filho do Altíssimo é ainda mais notável porque, para ser combinado com a humildade e disposição do excelso, sacrificar-se pela salvação dos pecadores. Então esse grande homem, ele humildemente
torna-se um sacrifício pelos pecadores. O apóstolo Paulo declara que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Mas Paulo declara que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Você encontra isso em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira. Por isso que ele está acima de João. Ele é o grande aos olhos do Senhor também. E o nome dele está acima de todo nome. Outra característica, ainda no verso 32, o texto diz, Filho do Altíssimo. Ou seja, ele é igual ao Pai em todas as coisas. Como Deus, Jesus não teve mãe. Como homem, Jesus não teve pai. Ele é eterno, ele é pré-existente, pré-existe ao universo, ele é o Criador de todas as coisas. Encontramos isso em João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele sempre existiu, ele criou todas as coisas. Antes de Maria, sua mãe, existir, ele já existia eternamente com Deus em João capítulo 1, versículo 1. Ele é o Logos de Deus, ele é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele chega a dizer, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes de Maria, ele já existia. E tinha uma glória excelsa junto com o Pai. É o que está escrito em João 17,5, quando ele diz isso que eu citei. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Ele foi gerado no ventre de Maria, não por uma percepção ou concepção humana, mas por uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que Maria se admira aqui. Ela diz, como pode ser isto? Eu sou virgem, eu nunca tive relacionamento com homem algum. E ainda, os versos 32 e 33, ele é o Rei eterno. O texto vai nos dizer exatamente isso. Ele será grande, filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Então, antes de Davi, ele já é rei. Ou ele já era o rei. E agora ele vem para ocupar esse trono. O filho de Maria, ele não é apenas o filho do Deus Altíssimo, mas é também o rei, cujo reinado é eterno, cujo reinado não tem fim. O reinado de Davi teve fim. O reinado de Saul antes de Davi teve fim. O reinado de Salomão e de muitos outros chegou ao fim. Mas o reino de Jesus é um reino eterno. E a minha pergunta para você nessa noite é, você já faz parte do reino deste rei? Ele tem um reino eterno e aqueles que estão com ele agora reinarão com ele na eternidade. Então seu reinado não é terreno. Jesus também não teve um reinado político, mas um reinado espiritual. Havia uma expectativa de um rei que se sentaria num trono e que dominasse as cidades. Mas Jesus chegou a dizer que o seu reino não era deste mundo. Era um reino de paz. Paulo declara em Romanos 14, 17, que ele é o reino de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Jesus. A manifestação externa, final desse reino será o novo céu e a nova terra. Nós estamos aguardando este dia, em que estaremos com o Senhor neste novo céu, nesta nova terra. E todas as bênçãos que acompanham este universo glorioso, voltados para esse reino, serão renovados quando Jesus voltar. Então todos os reinos do mundo cairão, mas o reino de Cristo não findará. É importante que você pare para refletir. Você tem servido a esse rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como diz o salmista, quem é o Rei da glória? Abram as portas, os portais eternos, entrará o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Verso 35. Ele é santo em seu ser. Vamos ver o que diz o verso de número 35.
Diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa é outra característica do Filho de Maria. Filho de Deus, santo em seu ser. Ele é o único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Depois de Adão, todos que nasceram herdando o pecado original. Mas Jesus nasce e ele não herda o pecado original. Ele é a semente da mulher e não a semente do homem, como está em Gênesis 3,15, que comentamos no início da mensagem. Então é essencialmente santo, pois não herdou o pecado da raça que fora cometido por Adão. Ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas se fez, ele se coloca em nosso lugar para levar os nossos pecados. Jesus não compartilhou da natureza humana pecaminosa. Ele tinha natureza humana, porém não era uma natureza pecaminosa. A Bíblia relata que Jesus não conheceu o pecado em 2 Coríntios 5:21. Ele não conheceu o pecado. Ele é o segundo Adão. Ele não cometeu pecado em 1 Pedro capítulo 2, verso 22. E nele não existe pecado em 1 João 3:5. Olha só, exatamente esse Jesus a que nós devemos servir. O homem santo, perfeito. Talvez você tenha dito, não existe homem perfeito. E eu estou dizendo nesta noite, existe um homem perfeito. Este homem se chama Jesus. E chegando ao final da nossa mensagem, quase ao final, outra característica dele, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então a concepção de Jesus foi uma obra sobrenatural. João Batista nasce de um milagre natural. Um milagre porque Deus trouxe vida ao ventre de Isabel, aquela que era estéril, agora tem vida em seu ventre. Ela sente o prazer, juntamente com seu marido. E depois torna-se uma mulher grávida. Algo impossível por causa da idade e da esterilidade. Agora Jesus, concebido pela ação sobrenatural do Espírito Santo, ele não é o resultado de uma relação sexual entre Maria e José. O Espírito Santo desceu sobre Maria, diz o texto. O poder do Altíssimo envolveu Maria com sua sombra. Por isso Jesus é chamado aqui de Filho de Deus. Seu corpo foi preparado pelo Espírito Santo. É o que está aí e podemos conferir isso também em Hebreus capítulo 10, verso de número 5. E chegando nos dois últimos versículos, 36 a 38, para encerrarmos essa palavra confirmação. Vamos conferir as verdades finais da mensagem desta noite. Versos 36 a 38. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Olha, o anjo depois de passar um período, passou um período, foi embora da casa de Isabel, agora ele vem à casa de Maria. 6 meses. Aquela que diziam ser estéril, porque de fato era estéril, já está em seu 6º mês de gestação. E aqui esse destaque: pois nada é impossível para Deus. Maria diz então: sou serva do Senhor. Essa deveria ser a declaração de todo homem e mulher. Sou servo do Senhor. Sou serva do Senhor. Que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Que aconteça comigo conforme o Senhor está querendo que aconteça. Conforme a sua palavra. E o anjo a deixou. Então o milagre está a caminho. O anjo encoraja Maria, dando-lhe um exemplo da sua parenta, Isabel, que Deus usou os seus milagres e os seus propósitos naquela vida. Então outra criança nasceria de forma milagrosa, o João. E o anjo bate em uma tecla muito importante, verso 37. É uma promessa confiável, porque nada é impossível para Deus. Então o que é impossível para o homem é possível para Deus. As impossibilidades humanas não colocam barreiras nas possibilidades de Deus.
Por isso nós até cantamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não há nada que esteja fora do alcance do poder do Senhor. Por isso que o anjo disse, não há impossível para Deus. As promessas de Deus são fiéis. As promessas de Deus são verdadeiras. E você precisa se apegar a essas promessas. Ele pode fazer tudo quanto quer fazer. Você confia neste Deus? Maria, após ouvir a mensagem, ela confiou. Portanto, ele podia dar um filho a Zacarias e a Isabel, ainda que esses tivessem perdido a esperança. E Deus deu. Consequentemente, ele poderia cumprir a sua promessa com Maria, mesmo ela sendo virgem. E ele assim fez. Então eu queria deixar essa palavra final para você. A primeira dela, coloque isso muito claro na sua mente. Não importa a situação que você enfrenta na sua vida, as dificuldades. Lembre-se que o nosso Deus, para o nosso Deus, não existe nada impossível. Confie plenamente em Deus. Confie plenamente na fidelidade de Deus. Confie plenamente nas promessas de Deus. Chegando ao final, vemos a submissão desta mulher. Maria não discute com o anjo e também não duvida da mensagem. Ela se coloca à disposição, em completa disposição, à disposição de Deus, como serva do Senhor, para fazer tudo quanto a palavra de Deus está determinada. O verdadeiro servo do Senhor, assim como Maria, decide no seu coração, pela graça de Deus, fazer tudo quanto está determinado na palavra de Deus. Maria fez assim. Assim nós precisamos fazer. O comentarista Lyle Morris destaca todos os riscos dessa obediência. Olha só, Maria ainda não estava casada com José. Como ele reagiria? O que sua família iria dizer? O que as pessoas comentariam? E pela infidelidade nesse período, noivado, o apedrejamento era a punição, conforme está escrito em Deuteronômio 22, versos 22 e 23. A Bíblia diz que José pensou em divorciar-se de Maria. Essa informação está em Mateus 1,19. Mas o anjo também aparece ali e traz a mensagem para José. Outro comentarista, chamado John Charles, diz que a longo prazo a obediência de Maria traria consigo grande honra. Todavia, no presente, representava um risco enorme para a sua reputação e grande prova para a sua fé. Mas Maria, ela disse, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua palavra. Ela nem pensou nas consequências. E deixa eu dizer isso para você. Aqueles que são servos do Senhor não precisam pensar nas consequências terrenas. Porque viver de acordo com a vontade do Senhor é certeza de que no final da vida obteremos o prêmio da nossa vocação pela obediência. Que você possa, assim como Maria, dizer ao Senhor, aqui está o teu servo, a tua serva. Cumpra em mim o teu querer. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Hoje chegamos ao verso 38. Semana que vem, permitindo Deus, iremos trabalhar os versos de 39 a 45. Mas fica essa mensagem hoje para você. Que você possa desfrutar da mensagem da palavra de Deus, apegando-se a toda a verdade e a fidelidade do nosso Deus. Vamos orar e em seguida estaremos louvando ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por este momento em que tivemos a oportunidade de explicar e aplicar a tua palavra. Obrigado pelo nascimento tão glorioso do teu filho. Obrigado porque a tua graça que alcançou Maria também nos alcançou. E alcançará muitos outros. Nos agradecemos. Porque por meio desta graça temos nós o perdão dos pecados. E somos nós herdeiros com Cristo Jesus. Sabemos que um dia iremos morar com o Senhor
não porque merecemos, mas porque também fomos favorecidos pelo Senhor. Pois aquele que veio cheio de graça e verdade habita em nós pelo Espírito Santo. E nós agradecemos a Ti, Pai, pela graça estendida a nós, como aconteceu com a Tua serva Maria. Que possamos viver piedosamente, como servos do Senhor, com toda a disposição de obedecermos a Tua palavra, para a glória do Teu nome, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós vamos estar encerrando. E louve ao Senhor aí em sua casa.